E aí, turminha? Tudo massa? Ó, na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão, falar sobre os números inteiros, né? A ideia de números maiores que zeros e menores que zero. Para que você possa lembrar, para que a gente possa trabalhar com isso, eu vou trazer, assim, uma coisa que é o nível do mar, tá? Eu vou trazer uma imagem com o nível do mar. Preste atenção. Esse aqui é o nível do mar. Essa linha aqui, ó, a gente chama de 0 metros. O que é isso? É onde o mar ele faz o nível. Acima do nível do mar é positivo. Abaixo do nível do mar é negativo. Então vamos pegar aqui uma mergulhadora. E a mergulhadora vai estar aqui, ó, a menos 31 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, ela está a 31 metros de profundidade no mar. Bom, se ela estiver acima do mar, voando, por exemplo, aqui ela está a 54 metros. Ou ela pode estar em cima da montanha, caminhando também a 53, 54 metros de altura. Então essa altura aqui ela está acima do nível do mar. Tá? E aqui ela está abaixo do nível do mar. Acima do nível do mar e abaixo do nível do mar. Nós indicamos valores menores que zero, nós indicamos com um sinal negativo na frente. Valores que estão acima de zero, nós colocamos um sinal positivo ou não precisamos colocar o sinal positivo, tá? Mas quando é negativo, precisa colocar. Então vamos aqui, temos esse peixezinho aqui, né? Esse peixe, ele está a menos 29 metros. O que isso significa? Que ele está abaixo do nível do mar, 29 metros, tá certo? Bom, o valor absoluto está a distância em relação ao zero, ou seja, é o módulo, né? Então aqui, ó, a garota está a 39 metros acima do mar. O peixe está a 29 metros abaixo do nível do mar. Tá? Então esses aí são valores absolutos, correto? Bom, essa ideia da gente trabalhar com os números inteiros positivos e números inteiros negativos, eles servem para um monte de aplicação. Eu vou mostrar uma aplicação agora que está relacionada com o dinheiro, tá? Com a questão da valorização do dinheiro. Então, eu vou mostrar para vocês um cofre. A gente pode colocar dinheiro nesse cofre, esse cofre ir ganhando muito dinheiro. Então aqui, veja bem, R$77 tem aqui. Tá? Bom, o que é este R$77? Ele tem um saldo positivo de R$77. No entanto, se ele perder dinheiro, ele começa a ter um débito. Então, a relação de débito, então ele aqui está devendo R$51. Ele precisa de R$51 para pagar essa dívida. Então, um débito de R$51. Tá? Então, esta é a ideia. Mas a gente também poderia fazer a seguinte comparação. Por exemplo, esse aqui está devendo R$39. Esse aqui tem um balanço positivo de R$75. Quem é maior que, quem é menor que? Então, eu posso fazer uma comparação. Observe aqui, ó, a ideia de comparação. Tá? Então, menos 56 é menor que 14. Bom, essa é mais uma das aplicações da ideia de números negativos. Mas também a gente pode ter outras ideias, tá? Como a temperatura, por exemplo. Então, a temperatura é uma outra forma. Vou mostrar aqui para vocês o globo terrestre e eu vou mostrar também uma temperatura em diferentes ambientes, tá? Então, eu vou colocar aqui a temperatura, um primeiro termômetro aqui no Brasil, a 27 graus. Então, a temperatura hoje deve estar em torno de 27 graus. Vou colocar a temperatura cá no hemisfério norte. Ele está a menos 22 graus. Então, observe que eu tenho aqui, ó, 22 graus abaixo de zero e 27 graus acima de zero. Tá? Então, essa temperatura, nós temos duas formas aí. 22 graus abaixo de zero e 27 graus acima de zero. Qual é a diferença de temperatura entre essas duas? De 22 graus negativos para 27. Qual é a diferença? Então, vamos pensar aqui como que a gente poderia fazer a diferença entre menos 22 para 27 graus. Né? Então, nós temos essa diferença de temperatura. 27 graus acima de zero e 22 graus abaixo de zero. Então, para isso, eu vou abrir uma calculadora, tá? Para a gente ver como é que é essa distância. Então, eu tenho menos 22
mais 27. Só que eu quero ver o seguinte, qual é a diferença? A diferença é a maior, 27, menos 22. Por que menos? Porque nesse caso a gente está vendo a diferença, 27 que é a maior, menos a menor. E qual é o valor da menor? Menos 22. Então nesse caso a gente tem 27 menos 22. É por isso que é importante a gente saber a ideia do oposto. Aqui o simétrico. Nesse caso, menos por menos é o simétrico de 22. Então nós temos assim, ó, menos 27, menos por menos, ou seja, vai ficar mais. Então essa diferença aqui é de 49, porque menos com menos, tá? Menos por menos é mais. Tá? Então essa é uma diferença de 49. Observe que nós estamos aqui trabalhando com a distância entre dois números, a diferença entre dois números, tá certo? Bom, vamos trabalhar com uma outra forma, que é entender que a gente pode escrever esses números inteiros em uma reta numérica. Essa reta numérica aqui, eu vou dividir ela em partes iguais, tá? Aqui, eu dividi em partes iguais. E vou colocar uma letra aqui. Nesse caso, eu vou colocar um símbolo laranja aqui nesse zero. E aqui eu posso movimentar para onde que eu quiser. Então, vamos supor, se você quiser me mandar para o menos 4, eu vou marcar aqui, tá? Agora, eu posso fazer a pergunta, qual é o valor absoluto de menos 4? O valor absoluto de menos 4 é você ter esse módulo de menos 4, que é 4, é a distância entre 0 até o menos 4. Então, o valor do módulo de menos 4 é 4. E quem é o oposto? O oposto de menos 4 é mais 4. Observe aqui, ó. Eu vou colocar aqui no oposto aqui, ó. O oposto dele aqui, tá vendo? O módulo de mais 4 é 4, tá? Bom, eu vou brincar aqui, vou mudar aqui, vou botar aqui no número 6. Qual é o módulo de 6? É mais 6, porque é a distância do 0 até o 6. Quem é o oposto de 6? É o menos 6. Observe aqui, ó. O oposto de 6 é menos 6. Mas qual é o módulo? Também é igual a 6. Então, se a gente fizer 6 menos 6, dá 0, né? Porque eles têm a mesma distância. Então, a nossa relação aqui, ó, de distância de módulo, tá? Os opostos, os simétricos. Tá certo? Então, a gente pode fazer esta comparação aqui, ó. Menos 6 é menor que 6, mas em distância ao zero é o mesmo. Tá certo? Então, a gente pode brincar com esses valores e colocar aqui, fazer comparação entre números. Quem é maior, menos 5 ou menos 2? Menos 2 é maior que menos 5. Ele está mais próximo do zero à esquerda do que o menos 5. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, a condição de ficar movimentando e localizando um número em relação à reta. Então, é por isso a gente utiliza muito a ideia de reta numérica. Tá? Bom, essa ideia aqui para a gente fechar essa primeira parte, porque nós vamos começar agora com a multiplicação de números inteiros. Então, essa revisão geral que foi pedida hoje na aula, para que a gente possa dar fazer uma revisão geral e a gente possa agora passar para a ideia de multiplicação. Então, a nossa próxima aula será multiplicação de números inteiros, divisão de números inteiros. Valeu, galerinha, um abraço. Qualquer dúvida é só mandar, igual essa aula de hoje, né? E a gente prepara uma aula novamente. Um abraço, galerinha.